Olá, pessoal, mais uma vez a gente aqui perseverando aí no nosso trabalho aí de chegar a ser um padeiro bom mesmo, lá o camaleão, o alquimista. E hoje nós vamos falar uma coisa muito interessante, as etapas da panificação. Você tem que ter isso na tua cabeça, processos, métodos, para você ser um bom padeiro. Tá? Então vamos lá, você pode fazer os pães de diversas formas e os resultados podem ser diferentes ou não. Tá? Bons ou ruins para o consumidor. Não adianta você falar, e eu gostei desse método que eu fiz o pão aqui, o pão tá bom. Aí o consumidor vai lá e come, e tá uma porcaria. Esquece. Quem manda é o consumidor, não é você. Tá? Mas eu vou insistir nesse pão. E o negócio começa a afundar e você continua insistindo. Então, abra o olho e faça o que o consumidor gostaria. Tá bom? Então vamos lá. Temos aqui método direto. O que é isso? Método direto é quando você pega os ingredientes, coloca na maceira ou na tua mesa e faz tudo de uma vez. Você vai lá, sova tudo, os ingredientes todos de uma vez. Tem as sequências que eu recomendo, que é o quê? Farinha com fermento biológico instantâneo seco. Se for fermento fresco, pode até adicionar no final do processo, ele bem amassadinho. Eu prefiro também adicionar no início. Coloco ovos, tudo, sal, menos o quê? Gordura. Seja ela manteiga ou azeite. É o que eu uso. Não uso outro tipo de gordura. Margarina eu não uso, óleo de soja eu não uso. Tá? E por último eu boto a gordura, porque se eu colocar antes a gordura, vai impedir da farinha absorver todo o líquido. Tá? E aí eu regulo no final a textura da massa, o ponto de véu, com que? Com o líquido. Então isso é o método direto. O método indireto, eu posso ter o quê? A esponja. O que é a esponja? Ela tem vários objetivos, né? É para você dar sabor à massa, né? Para você melhorar a tua rede de glúten, se é uma farinha mais fraca. Tá? E o que você faz? É duas etapas. Esponja, depois reforço. Aqui eu não coloco o quê? O que eu não posso colocar na esponja? Esponja você faz lá uma pré-massa e deixa fermentar durante 40 minutos a 1 hora. O que eu não posso colocar aqui que vai atrapalhar a fermentação? Sal e manteiga, gordura, né? Então aqui eu coloco tudo menos sal e manteiga. Por exemplo, quando eu vou fazer um pão Petrópolis, eu coloco raspa de limão e os ovos ali, que dá aquela textura amarelinha para o pão. Tá? No pão Petrópolis eu não quero um pão branco por dentro. Isso aí eu vou no mercado e compro pão de forma. Eu quero um pão de estrutura amarelinha, bonitinha, porque o cliente vai associar a que tem ovos. Eu coloco também um pouco da baunilha. Raspa de limão, baunilha e boto um pouco de cachaçinha para termos uma fermentação alcoólica. Fica ótimo, pessoal. Já no australiano, por exemplo, o que eu colocaria aqui na esponja? Um pouco do mel. Não posso colocar o mel todo, que é 10% da farinha é mel. E ainda tem o açúcar mascavo, que é 7%. Então, seria 17%. Isso aí, para fermentar minha esponja, atrapalharia muito. Então, eu boto um pouquinho do açúcar, um pouquinho do mel, para dar sabor. Canela, café solúvel, eu coloco tudo na esponja. O café solúvel deve ser dissolvido no leite. Tá? Parte do fermento e farinha. Tá? E a cachaçinha também, que eu gosto de colocar no pão australiano. E depois no reforço. Aí coloco, seguindo aquela sequência que eu sempre falo, que é farinha com restante do fermento, né?
o sal, bato um pouco, quando está perto do se for o pão australiano, eu coloco o mel, o açúcar, né? Se for o Petrópolis, eu coloco o restante do açúcar. E está chegando perto do pão, do ponto de véu, eu coloco a gordura, manteiga ou azeite. Tá? Já autólise. Autólise, o que é isso? É quando eu vou, por exemplo, fazer o pão na mão. Eu posso fazer uma mistura de farinha e água, deixar lá descansando, tampadinha com uma bacia, pode ser. Para ela o quê? Adiantar o quê? A rede de glúten. Então, parte da farinha e parte da água eu adianto aqui. Posso até fazer numa bacia, depois eu viro na mesa ou viro na maceira, para eu não ocupar a maceira. Aí eu vou deixar aí uns 40 minutos a autólise fazer o seu efeito. Eu não coloco fermento porque eu não quero crescimento. Eu quero trabalhar somente a rede de glúten. Então, uma diferença grande disso para isso, de esponja para autólise. Tá? São objetivos parecidos, mas não iguais. Biga, muito utilizado para fazer o quê? Pizza napolitana, a verídica, né? Então, isso eu tenho que começar 2 dias antes de eu querer a pizza pronta. Eu faço a biga é o quê? É uma massa super dura, com pouquíssimo fermento, ela fica um bloco mesmo, e farinha e água. Ela é bem desidratada, não dá ponto de véu, não dá nada. Eu faço o negócio, boto num potinho tampado de plástico, vai para a geladeira. Fica 24 horas na geladeira. Aí eu faço a massa da pizza com ela e a pizza vai o quê? Para a geladeira já toda bolhada em caixas de plástico. No outro dia eu vou abrir e assar a pizza. Tá? Então, a biga, uma das características que ela confere à massa, ao produto final, é o quê? Crocância. E as dobras? Você dá dobras para você em pães geralmente rústicos, né, de fermentação natural, para você alongar a rede de glúten, relaxar também a rede de glúten e ter aquela aparência de grandes alvéolos, porque o pão geralmente vai para a geladeira. Quando você vai fazer, por exemplo, uma focaccia, várias formas de fazer. Uma delas é com dobras. Tá? E aí vai ficar um pão num padrão legal. A focaccia tem que ser aqueles alvéolos grandão, né? Alta, pelo menos 2 dedos de altura, para ficar bonita e saborosa. Então, aqui eu acho que eu não esqueci nada, pessoal. Se eu esqueci, durante as aulas eu certamente vou falar. Né? São as principais etapas da panificação. O importante, quando você for um camaleão ou for um alquimista, você pegar, tem isso na cabeça e pensar, puxa, como que eu posso melhorar o meu pão? Outro dia, eu vi o quê? Foi autólise. O meu pão de centeio, que é um pão de longa fermentação, não estava com resultado bom. Eu até ia gravar aula com ele, não gravei. Por quê? Ele rasgou. Quando ele rasga, o que acontece? Opa, a extensibilidade dele não está boa. Ele esticou, mas arrebentou. Qual foi a solução? Fiz uma autólise. Peguei a massa de produção, que estava 24 horas já fermentando, botei na maceira. Isso era da mesma saco de farinha que eu fiz da outra vez. Né? Isso eu fiz um dia depois. Porque aí eu sei que a farinha, assim, ou a farinha não está do jeito que tem que estar, ou eu errei. Pode ser um ou outro. Né? E aí fiz a autólise ali com um pouco de farinha de centeio, um pouco de farinha de trigo. E aí depois eu vim com o restante da massa. Ficou tranquilo. Tá? Deu o resultado direitinho, não rasgou. É da água para o vinho, você sente. Então o alquimista, né, lá o camaleão, ele pensa nas coisas que estão ocorrendo e tem as soluções aqui. Os processos devem estar na sua cabeça, para você sempre ter sucesso.
Espero que tenha ajudado vocês. Nos vemos no próximo encontro. Um grande abraço.